Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Algumas pessoas já sacaram qual que é o dia de hoje, né, meus queridos e queridas? Estou conversando bastante com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, como eu já venho falando aqui nos programas, aliás, fiquei muito feliz com a menção que nós tivemos no Observatório da Imprensa. É uma cobertura muito bacana do Rui Martins, que é um jornalista bastante crítico aí que está nos acompanhando, e que eu disse que eu acho que o Reinaldo Azevedo não vai mudar de opinião, e cá está um vídeo dele para o Metrópolis dizendo que ele não vai mudar de opinião. Vamos lá. Pois é, gente, é verdade. Estreia no Metrópolis no dia 2 de março, um programa diário entre 13 e 14 horas, comentando o noticiário. A conversa com o Metrópolis foi excelente. Ah, mas qual Reinaldo vai para o Metrópolis? Pergunta até engraçada, porque Reinaldo Azevedo, com essa cara que vocês estão vendo, que eu saiba, só tem esse. Não existe esse negócio. Ah, não, aqui eu penso isso, ali eu penso aquilo. Não, o importante é em qualquer lugar pensar com liberdade. E isso é uma pré-condição para a gente trabalhar. Muita gente quer saber mais ou menos como é que é esse ambiente aqui, mais ou menos o que fica onde, na estante e tal. E eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, gente, que é a minha área de trabalho propriamente, as minhas traquitanas e as minhas maquininhas, câmera, etc. Aí vamos para lá, tem uma estante giratória ali, de 4 lados, que eu fico com os livros que eu uso mais, mesmo durante o programa. Aqui, minha estante de livros, começa lá embaixo, vai até lá ao teto. Essas daqui, centrais, todas elas. Tem um Marx ali gigantesco. Tem o pessoal, os comunistas enchem o saco da Hannah Arendt, mas tem um Marx, os 3 tomos do Capital do Marx ali, gigante em cima do bagulho giratório. Elas dedicadas à literatura, né, brasileira, estrangeira, filosofia, ensaio, história. Olha lá, os pensadores, fui colecionador, né, dos pensadores, tenho todos. Essa é uma estante só de dicionários. Eu adoro dicionários. Aqui, livros novos, edições novas que vão saindo também nessas estantes giratórias, que aí não cabe mais nas outras, tem outras que estão para lá, uma hora eu mostro. Ali também bastante política, sociologia, etc. É o meu mundinho, é aqui que eu gosto de ficar e de trabalhar, é isso aí. Vai ser muito legal, estou muito animado. Um bibliotecário passou por aí, né? Eu fiquei com essa impressão mesmo. Eu fiquei olhando assim do tipo... Deixa eu tirar aqui o vídeo dele. Mas eu fiquei com a impressão assim que... Pô, legal o cenário Os livros saindo também nessa... Legal o cenário do Tio Rei, né? Mas assim... Giratório. Meu escritório não tá muito ruim não, né, gente? Que assim, pra quem não sabe, essa estante de livros aqui atrás são livros reais, tá? Inclusive eu tô comprando mais. Pretendo lotar mais essa estante. Mas assim, ótima biblioteca aí do Tio Rei, hein? E gente, eu não precisei ser nenhum gênio, tá? Pra saber que Reinaldo Azevedo não mudaria de opinião. Ah, Pedro, mas você tá dizendo que nunca ele vai... Você acha que ele vai permanecer fiel ao presidente Lula, haja o que houver? Não, cara, ninguém sabe o dia de amanhã. O Reinaldo é um cara, e assim, isso é uma conversa que eu tive com ele, ele se declara liberal até hoje. Ele não é um comunista. Ele fala do passado dele no trotskismo. Eu sou uma pessoa, embora eu nunca tenha sido filiado a partido político nenhum, não tenho militância revolucionária, mas eu acho que pelo menos desde quando eu entrei no DCM... Obrigado, Socorro, querida. Pelo menos desde quando eu entrei no DCM, eu já me declaro de esquerda há muito tempo. Há mais de 10 anos. Declarado, porque assim, eu participei de Grêmio Estudantil, participei de CA de faculdade, e sempre tive contato com a esquerda e com a esquerda radical também. Eu me declaro de esquerda, o Reinaldo se declara um liberal. Mas a questão é o seguinte, gente, as mudanças para onde ele foi caminhando, ele virou um cara que, assim, por mais que ele se declare como um liberal,
Ele é um crítico da direita. Ontem eu estava conversando com ele, ele mandou um vídeo que ele gravou sobre a questão do Alckmin vice, que Alckmin tem que continuar vice do Lula por uma questão de fidelidade. Essa é uma avaliação que o José Dirceu compartilha. Ele entende que a direita precisa ser criticada e que o governo Lula é o melhor dos mundos. Porque é um governo preocupado com a política. Isso é uma coisa que a extrema-direita, que passa por um processo de barbarização, que passa por um processo de brutalização política. Porque, gente, o que a gente teve de novidade no campo político, desde 2000, tanto que foi assim que os veículos passaram a se posicionar, foi o surgimento de uma extrema-direita organizada, com o movimento do Trump nos Estados Unidos, com os ultranacionalistas na Europa, com nacionalistas no mundo todo. Isso é um movimento global e é necessário uma reação a esse movimento global. Não uma reação do ponto de vista reacionária, mas a gente precisa reagir até para se defender. Até para defender as bandeiras que a gente acredita. Para defender o mundo que a gente acredita. Para pensar numa renda básica universal, para pensar em programas sociais como Bolsa Família, para defender uma liderança como a de Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que a gente tem que ter uma união, inclusive com setores que a gente não tem imediatamente uma simpatia ideológica. Eu acho que o liberalismo cometeu muitos erros. Eu acho que o liberalismo ainda não se atentou para a questão climática da forma correta. Mas o Reinaldo é um cara que presta um excelente serviço para o nosso campo. E faz esse trabalho dentro da mídia hegemônica que impõe muitos limites. Os donos da imprensa, hoje, editorial do Estadão, tá? Estava conversando com a Sofia agora há pouco. O editorial do Estadão está contra a revogação do decreto que estava querendo privatizar o Tapajós. Para a galera que estava reclamando que é o Lula o principal responsável, olha de onde vêm as pressões. Do agro, dos jornais tradicionais, das pessoas que não ligam para as vidas dos povos originários. E nisso, na batalha, a gente precisa de todo tipo de aliado, gente. E o Reinaldo é um aliado valiosíssimo. Valiosíssimo. Então, a gente não pode perder de vista que o nosso trabalho é esse. Fazer alianças, costurar amizades, ser agregadores e não dispersores do nosso campo. Entender que vai sair pesquisa agora mostrando o Lula parelho com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não veio para brincar, tá, gente? Flávio Bolsonaro não veio para não faz de conta. Flávio Bolsonaro veio para nos destruir. Flávio Bolsonaro veio para nos destruir. É o que o Lucas Pereira falou agora há pouco. O fascismo é um inferno e nós precisamos de toda a ajuda possível para combater. O que inclui a ajuda de liberais democratas, da direita tradicional lúcida, dos pastores que não são fascistas. O Reinaldo é importante. Exato. 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 A Globo está contra nós, gente. E a gente precisa de todo tipo de aliado. Eu não estou dizendo com isso, gente, que o Metrópolis é aliado nosso. A Andresa Matai já está dizendo aí que tem delação premiada contra o filho do Lula. Eles vão vir com uma bateria pesada contra nós. Eles vão vir com uma bateria horrenda contra nós. Preparem-se. Vai ser uma carnificina. Vai ser uma disputa pau a pau. Vai ser um negócio difícil. Não será fácil. Ninguém disse que seria fácil. Tá? Ninguém disse que seria tranquilo. Ninguém disse que as coisas mudariam. Tá, meus queridos? E nessa batalha, eu não quero falar isso só porque é meu aniversário hoje, mas nessa batalha, cada pix de vocês é necessário. Se vocês mandarem contribuições maiores, temos cursos, temos livros para dar de presente para vocês. E é uma batalha, gente, de muitas frentes. É importante a gente entender, e aí eu quero sair um pouco do ramo da política e falar um pouco de ciência, que as críticas que estão sendo feitas à professora Tatiana Sampaio, da UFRJ, sobretudo do neurocientista Miguel Nicoleles,
são críticas necessárias. Tá, a gente precisa ter uma defesa mais inequívoca da ciência e do conhecimento. Em tempos de ChatGPT e várias coisas, é uma curiosidade, né? Eu cubro tecnologia, eu estou acompanhando o avanço das inteligências artificiais, né? Estou escrevendo um livro sobre as demissões em massa no setor dos videogames. Ó, eu estou até com algumas referências aqui na minha mesa. Esse aqui é o livro que eu escrevi, que é o Videogame Crash. Deixa eu pegar aqui rapidinho, só um minuto. Esse aqui é o livro que eu escrevi, que é o Videogame Crash. E tem um autor americano, que é o Jason Schreier, que é um jornalista investigativo, que eu tô com ele aqui. O segundo livro dele, que é o Press Reset, sobre os problemas da indústria de games, né? E a questão toda é a seguinte, eu cubro inteligência artificial, mas eu nem uso tanto o ChatGPT. Eu tava conversando com o Suma ontem. Obrigado, Kinner. Obrigado, Lucas Pereira. Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando, gente. Obrigado pelo carinho, turma. Eu não uso tanto o ChatGPT. Eu não recrimino quem usa, entendeu? Mas é uma coisa que a gente tem que começar a se fazer essa pergunta. Eu gostei muito da live que teve do Nicoleles, em que ele fez essa crítica à cientista responsável pela polilaminina, que foi no Roda Viva essa semana. E ao mesmo tempo que eles estavam fazendo críticas à questão da inteligência artificial, o conceito que o Nicoleles tratou, e a gente está tentando trazer ele na semana que vem, é o conceito que ele tratou a respeito da internet destruindo a própria internet. Porque o conhecimento na internet está caminhando para virar a sua grande maioria feito pelas inteligências artificiais. E as inteligências artificiais, elas não criam nada novo, né? Elas são conhecimentos circulares com dados que já estão aí. E o Lucão falou aqui, ó, uma questão moral da pesquisadora que deve ser resolvida na comissão de ética irá fazer perder 25 anos de pesquisa em universidade pública para uma empresa privada. Pois é, e tem essa empresa Cristália ainda no meio, tá, gente? Que estava envolvida num labirinto de empresas, matéria do DCM, inclusive, minha, envolvida com o Danilo Trento, que é o empresário do escândalo das vacinas. Cristália que fez o kit de intubação na época da pandemia, que lucrou na pandemia, com a piora da pandemia. Gente que ganhou muito dinheiro na época do Jair Messias Bolsonaro. Obrigado, Lucão. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Então, gente, e aí, quando a gente faz essas críticas, a nossa cientista Tatiana Sampaio, a gente está defendendo aqui de fato que vocês pensem. Eu vou trazer um texto, inclusive, da Lúcia Helena, que é autora que é colunista do Viva Bem do UOL, que ela fala um pouco sobre a participação dela no Roda Viva, mas eu vou ler daqui a pouco. Eu vou trazer esse vídeo aí do Nunca Vi Uma Cientista, que eu tô curioso para saber o que a Ana Bonassa e a outra menina, eu sempre esqueço o nome, gente. Vocês me desculpem. Mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ana Bonassa e a Laura. Qual que é o vídeo delas? Está no Instagram? Deixa eu pegar aqui. Acho que deve estar no Instagram. Nunca vi uma cientista. Acho que tá aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vocês estão aí, gente? Onde tá esse vídeo? Tá no YouTube? Tá, eu tô procurando, então. Fomos processadas de novo. Qual que é o vídeo, gente? Me falem só. Qual é o vídeo? Deixa eu botar aqui. Polilaminina, vai. Polilaminina. O nominho, hein? Que é um shorts, né? Encontramos a cura para a paraplegia, é isso? Vou catar, Pedro. Boa. Acho que é esse vídeo aqui. Vamos ver. Pesquisa brasileira. É esse vídeo aqui, gente? Só me tira essa dúvida. Se não, shorts aqui que estava separado.
É esse aqui, né? Então vamos embora. Deixa eu deixar grandão. Vamos ver juntos que isso é muito importante. Noite. Boa noite. Boa noite. Eu sempre quis falar isso. Começa agora mais uma rodada do NV1C News para restaurar a nossa fé na humanidade enquanto ainda temos humanidade. Cientistas brasileiros encontraram a cura para pacientes paraplégicos. Queriam muito que eu comentasse sobre isso, porque eu sou PCD, né, por causa da minha lesão medular. Para quem não se lembra, no começo deste ano, 2 hérnias explodiram na minha coluna e lesionaram a minha medula espinhal. E aí eu tive síndrome da cauda equínea, com sequelas até agora irreversíveis. Eu contei tudinho nestes vídeos dessa playlist aqui. Depois, quem não viu e quiser saber tudo o que aconteceu, tá tudo explicadinho nesses vídeos. Mas vamos entender então como é que foi esse estudo agora, né, que usou uma molécula chamada polilaminina. A laminina é uma proteína que fica fora das células e está envolvido com vários processos, como a migração da célula, a proliferação da célula. A polilaminina, como o nome diz, é uma molécula com várias lamininas. É o que a gente chama de polímero. É como se fosse um colar de pérolas, onde cada pérola é uma molécula de laminina. Para chegar uma ordem do cérebro para as pernas se mexerem, essa ordem tem que passar por nervos. E se tiver lesão nesses nervos, interrompendo o impulso nervoso do cérebro de chegar no músculo, a perna não se mexe. Então, vamos supor que se tiver algo que religa esses nervos, o impulso nervoso volta a passar e aí a perna volta a se mexer. Importante dizer, a Ana Bonassa, ela deu uma entrevista para a Sofia, deve sair do Meteoro esse final de semana, tá? Polilaminina, em estudos em ratos, logo depois de uma lesão leve, se mostrou capaz de ajudar a criar uma rede na medula dos animais, funcionando mais ou menos como se fosse um gesso, só que para o nervo, ajudando eles a se religarem e assim funcionarem de novo, comparável ao que o gesso faz no osso, só que nesse caso aqui é no nervo, né? Mas então, será que essa tal polilaminina realmente ajuda a recuperar a lesão na medula das pessoas paraplégicas? Não. Simplesmente porque não temos nenhum estudo mostrando isso ainda, então não dá para afirmar isso. Ah, mas a pesquisadora falou que ela tratou um paciente que tinha lesão na medula e ele se recuperou. Se ela não me apresentar esses dados de uma forma organizada e sistemática numa publicação, é a palavra dela, né? Não importa o quão confiável seja ela, né? Simplesmente não é assim que uma descoberta científica funciona. Faz parte do processo de descoberta apresentar os resultados para os outros cientistas. O que a gente tem até agora é uma prévia de um estudo, né, que foi liberada. Eu digo prévia porque ainda não é o estudo revisado por outros cientistas, né? É uma prévia mesmo. E essa prévia foi para testar principalmente a segurança do tratamento. E segundo esses dados, nada lá indica que o paciente teve efeitos colaterais ou qualquer piora no seu quadro por causa da polilaminina. Inclusive, teve 2 mortes relatadas no estudo, né, nessa prévia, mas elas não foram relacionadas ao tratamento. E sim, elas são por causa das complicações dos acidentes que levaram às lesões na medula. Então, ponto positivo para polilaminina no quesito segurança. Essa prévia desse estudo incluiu 6 participantes que sobreviveram. Lá, eles relatam que todos eram classificados como tendo lesão completa na medula espinhal e que esses 6 tiveram uma recuperação de movimentos do ponto da lesão para baixo. Porém, nem... Sigo as duas, sou muito fã delas, sou muito fã também de um cara que esse também, o pessoal tá falando aqui no nosso chat, né? O Edson, né? Tatiana é uma grande cientista, no Roda Viva ela deixou bem claro o método científico, logo essas críticas são infundadas sobre a Tatiana Sampaio, mesmo as do grande Nicoleles. Não, as críticas do Nicoleles são fundadas sim, meu caro, é isso. Eu não duvido que a Tatiana Sampaio é de fato uma grande cientista, ela está defendendo inclusive o investimento público nesses estudos que são ultra necessários, tá? Mas eu falei no corte do Meteoro ontem com a Ana Lesnovski. Ciência precisa de ceticismo, né, gente? Não precisa duvidar. As verdades científicas de grande alcance, assim como no jornalismo, tá, gente? Eu não compro de cara muitas das notícias que saem publicadas, tá? Que saem publicadas.
Eu não compro de antemão. Só que a Tatiana também está sofrendo aí um processo de endeusamento que eu vi na pandemia, por exemplo, com o Átila e a Marino, e eu sou fã do Átila, tá? Eu acho que o Átila fez um trabalho incrível na pandemia. Mas vamos lá. Isso. E eu gosto da Ana Bonessa porque ela é fã de Pokémon. Aquele Dragonite ali tá lindo no fundo. Nem aquele paciente lá ter melhorado e voltado a andar, igual saiu em todas as matérias que falaram que curou o paraplégico, nada disso é necessariamente prova que isso foi feito pela polilaminina, né? Que foi ela que fez isso por vários motivos. Como, por exemplo, primeiro, o estudo não teve grupo controle para comparar quem recebeu a injeção de polilaminina com quem não recebeu esse tratamento. Para tentar reduzir esse viés, eles usaram uma escala padronizada e também usaram dados estatísticos do que costuma acontecer com os pacientes. Qual que é o problema disso? A gente sabe que uma lesão na medula tem uma fase inicial onde o local lesionado está inchado, está inflamado e as funções daquele nervo estão desligadas. Mas acontece que depois que esse primeiro momento passa, a pessoa pode ir naturalmente recuperando os movimentos e a sensibilidade sem nenhum tratamento. Então, um estudo assim sem controle, mesmo que usando essas escalas padronizadas, ainda tem esse viés, onde fica difícil da gente dizer se a melhora foi por causa do tratamento experimental mesmo, ou se essa melhora já ia acontecer, simplesmente porque não tem um parâmetro para comparar. Esse mesmo viés de não ter controle também estava no estudo em cães, que também causou um alvoroço esse ano, né? Inclusive tá a matéria aí na tela para vocês verem. Inclusive, essa recuperação das funções, né, depois desse primeiro momento inicial, depois da lesão, era esperado para mim. A gente estava super confiante que a minha lesão ia se regenerar por completo. E parte dela realmente se regenerou, né? Eu me livrei das muletas, eu melhorei muito o meu equilíbrio, eu quase não tenho problema para andar, tirando uma ou outra desequilibrada ali e aqui, né? Mas isso não prejudica de forma grave, né, nenhum movimento. Mas eu não melhorei completamente, né? Eu fiquei com sequelas irreversíveis, eu não tenho nenhuma sensibilidade na metade da minha região insela. Região insela é aquela região que encosta no cavalo quando a gente senta no cavalo. E com isso, metade da função dos esfíncteres dessa região ficam comprometidas. Então essas são minhas sequelas. Segunda coisa desse estudo que gera viés. Os tratamentos variavam muito. Nem todos os participantes fizeram a cirurgia, nem todos receberam a injeção de polilaminina durante a cirurgia, a extensão e severidade das lesões eram diferentes, as sessões de fisioterapia depois do tratamento não foram semelhantes, é o famoso falar que banana e laranja são iguais porque é tudo fruta, né? É difícil, não dá para comparar. É complicado. Terceiro, foi avaliado se a lesão medular era total ou parcial antes da cirurgia de estabilização. E a gente sabe que depois da cirurgia isso pode mudar. Ou seja, eles foram classificados como pacientes de lesão completa dentro das primeiras 72 horas de lesão. É um momento muito crítico, onde um paciente pode ser classificado com lesão total e a gente pode descobrir que era uma lesão parcial, especialmente por causa daquilo que eu expliquei, de melhorar o inchaço, né, depois da lesão. E isso muda muito o prognóstico. Esse é um dos maiores vieses desse estudo, para ficar mais claro. Durante essa fase inicial, existe uma perda total de todas as funções abaixo do nível da lesão, porque a medula está inchada, está inflamada. Então não é porque a pessoa está completamente sem movimentos que a gente tenha necessariamente uma lesão completa. Falar que a lesão era completa nessa fase, sem levar em conta esses fatores, pode levar a erro no diagnóstico. Quarto, além de tudo isso que eu falei, acontece também que pacientes com lesões classificadas como completas podem apresentar grande melhora dentro dos meses iniciais. Então, um estudo pequeno desse dificilmente vai conseguir separar a melhora que já ia acontecer da melhora que veio por causa da polilaminina. E quinto, como eu já falei, né, o número de pessoas é pequeno, era um grupo pequeno. 6 participantes que sobreviveram, onde só 5 participantes completaram o acompanhamento, né, o primeiro acompanhamento de 12 meses. Isso daqui, gente, não é uma crítica ao estudo. Isso é completamente normal para um estudo piloto. Mas, justamente por isso que temos que ter cautela e não estampar na porra do jornal sobre cura
para paraplégicos. Simplesmente não dá para falar isso com esses dados que a gente tem agora, neste momento. Vocês me compreendem? De qualquer forma, os próximos passos são sim animadores, e por causa desses resultados de segurança, agora foi feito um pedido na Anvisa para fazer estudos maiores, para continuar testando a segurança e agora sim testar a eficácia desse tratamento para ajudar pacientes lesionados. E os próximos estudos, que deverão durar muitos anos, eles serão feitos em pacientes de lesão aguda, ou seja, que acabaram de sofrer a lesão. Se o tratamento for bem sucedido, será de grande ajuda para quem no futuro sofrer uma lesão medular. Coisa boa. Porém, no momento, a gente não tem perspectiva para que esse tratamento ajude pessoas com lesões antigas, como a minha, né? A minha lesão aconteceu em janeiro deste ano, né? Janeiro de 2025. E segundo a literatura científica, conforme o tempo passa, é cada vez menos provável que eu me recupere das sequelas. É por isso que é muito improvável que esse tratamento venha a me ajudar no futuro. Né? As pessoas já estão, assim, loucamente procurando a professora responsável pela pesquisa, né, que é a Tatiana Coelho Sampaio, e também estão procurando o laboratório Cristália, né, que é a farmacêutica parceira, né, dos próximos passos. Mas apesar dos jornais sensacionalistas, a gente precisa segurar as expectativas, porque calibrar as expectativas também é importante para que a gente mantenha a saúde mental, né? Para que a gente não perca a saúde mental. E também para evitar que a gente tenha outro surto, como foi o da fosfetanolamina, que depois se provou completamente ineficaz. Eu tô torcendo aqui para esse não ser o caso aqui, porque se os resultados forem promissores, isso vai ser uma notícia excelente. Tô torcendo para não ser o caso, para não morrer na praia. O momento é de esperança, sim, mas esperança com cautela. Aguardar os resultados deste estudo, né, que não foi publicado ainda, tá no pré-print, é uma prévia, e também aguardar o resultado dos próximos estudos. As lesões que aconteceram há muito tempo, né, são diferentes. Já formou cicatriz, a própria estrutura, o arcabouço de comunicação do cérebro, né, com os músculos já mudou. É muito mais difícil. Então, se esse tratamento ajudar as pessoas que venham a sofrer lesões no futuro, isso já seria um grande passo na ciência. É para se comemorar, sim, muito se der certo, ainda mais por ser uma pesquisa brasileira, feita em Universidade Federal, onde muita gente acha que só acontece balbúrdia ou só tem gente pelada andando por aí. Nunca vi um peladão. Na USP, não. E você também nunca tirou a roupa? Não, também não. Nesse tempo todo, você viu algum peladão na USP? Obrigado, Emerson. Não que eu me lembre. Eu só peço mais uma vez aqui cautela, porque eu não dou há muito tempo aí. Ótima pesquisa de campo na USP, hein? Vocês já viram o peladão da USP? E para surgir suplementinho de polilaminina, dizendo que vai ajudar a curar tudo e te deixar mais inteligente, alegando que faz regenerar ou aumentar o número de neurônios, né? Porque, no fim, essa é meio que a alegação por trás desses resultados. Buraco na camada de ozônio atinge menor extensão de... Muito boa nesse vídeo das meninas e é isso, gente. Veja, não é ataque à pesquisadora, não é uma politização dessa questão. Tava um médico ontem, o Vitor Lima, lá no DCM, que falou muito bem a respeito dessa questão. A gente não está politizando a questão. Pouco me interessa as inclinações políticas da cientista. Tem uma questão aí do laboratório Cristália ter lucrado com o kit Covid na época, era o kit intubação, na verdade, na pandemia, que isso é uma coisa importante para o público saber também. Mas estamos aqui entre defensores da ciência, tá? E é o que o Emerson falou, que sinuca, enquanto discute a validade dos testes, evangélicos pegaram isso para reafirmação da fé. Pois é, essa questão de fé e ciência é muito preocupante. É muito preocupante, tá? É muito preocupante que a gente... torcedores calma, gente. Tem que esperar pelos resultados, que é o que a terapia EN tá falando aqui. A gente tem que esperar pelos resultados. A gente tem que ter, gente, num fazer científico, ceticismo. Tá? Ninguém é contra, nem quem tá criticando com mais contundência a doutora Tatiana Sampaio, ninguém é contra financiamento público de pesquisa, tá, gente? De todas as coisas que essa senhora falou,
essa é uma coisa que não tem como criticar. É óbvio que o Estado precisa investir mais em ciência. É óbvio, especialmente o Estado brasileiro, que financia pouco. Até fazer uma crítica direta aqui, o presidente Lula faz novas universidades, mas está faltando investir nas universidades já pré-existentes, melhorar os programas de bolsas, olhar com mais carinho a questão do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, meus caros, é isso que nós temos que ter dentro do nosso trabalho como alvo, como objetivo. É isso que está por trás dessa discussão. Não se trata da doutora Tatiana. Se trata de defender o método científico. O método científico precisa ser defendido. A gente precisa defender, gente, a verdade por inteiro. A gente tem que defender a verdade por inteiro. E o que significa ser crítico a respeito dos nossos cientistas também. Claro. Claro. Vocês não podem esquecer uma coisa, que assim, não estou falando de forma nenhuma que tem nada a ver com a doutora Tatiana, mas os absurdos que aconteceram na época da gestão Bolsonaro tiveram um aval de médicos e cientistas. De alguns médicos e cientistas, evidentemente que outros partiram para o combate, como inclusive essas divulgadoras científicas que eu mostrei agora há pouco. Tá? E existiu aval. Vocês não podem esquecer de um pesquisador graúdo que estava diretamente envolvido na questão dos ataques ao saber científico, que era o Paulo Zanotto. O Paulo Zanotto foi o orientador do Átila Yamarino, que eu acabei de falar aqui, que foi endeusado na questão da pandemia. Paulo Zanotto fez o gabinete das sombras do Bolsonaro. E é um cientista conceituado. Tá? A gente precisa reformar as universidades que já estão aí. Tá? E não entrar numa guerra. A gente não está em guerra com a pesquisadora Tatiana. A gente não está numa caçada à professora Tatiana. Assim como temos todas as críticas do mundo ao passado do Reinaldo Azevedo, mas o Reinaldo Azevedo está do nosso lado nesse atual momento. E é isso que a gente tem que travar, gente. A luta contra o fascismo. A luta contra a desmobilização do nosso campo. Então, meus caros, minhas caras, é isso que eu tinha para falar com vocês. Esse é o meu editorial de hoje. Agradecendo a presença de todo mundo. Ô, vovó do Henrique, minha formação é de cientista. Sei bem que para leigos é difícil entender como se faz ciência, por isso, quando se pede cautela, leigos pensam que é inveja ou que se está contra cientista. Parabéns, Pedro. Obrigado, vovó do Henrique. É isso. Não estou contra cientistas, gente. Sou sempre a favor dos cientistas. Aliás, falar uma coisa muito importante aqui. A Folha TV, de minha parte, tem uma defesa muito grande da ciência. E no Meteoro Brasil, o Meteoro Brasil tem uma carreira de fazer divulgação científica, tá? A Sofia Labanca é uma das maiores divulgadoras científicas e uma divulgadora científica dentro da política. Então, eu tô sempre do lado da ciência, eu tô sempre do lado do conhecimento. Eu sou formado em filosofia na USP, né, gente? Eu tenho duas graduações. Então, meus caros, é isso. Bicho, da Dani Moraes, teve até infectologista grande dando vermífugo para um município inteiro na pandemia. Pedro, a luta é essa que você falou, a luta tem que ser pela coisa pública. Exato. Nós temos que brigar pelas universidades públicas, a gente tem que lutar pela cultura pública, a gente tem que lutar por cultura acessível, por conhecimento acessível e de preferência gratuito para a população. A população precisa do SUS, a população precisa dos entretenimentos culturais, a população precisa de acesso. E, sem dúvida, se a descoberta da doutora Tatiana for realmente verdadeira, eu espero que seja disponibilizado no SUS. Eu espero que seja disponibilizado para todo mundo ter esse tratamento. O Fernando falou, né? São 2 doutoras dentro do Meteoro, com participação eventual de mais doutoras de áreas variadas. É isso. Eu só não sou doutor porque não deu tempo de eu fazer meus estudos ainda, né, gente? Eu tô precisando do mestrado e doutorado. Se eu tirar algum tempo entre lives, estamos aí atrás disso.
Queridos, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Deise. Parabéns, Pedro. Felicidade, sucesso, saúde, prosperidade e muita força na luta pela democracia. Obrigado, querida. Obrigado pela sua generosidade. Esse é meu editorial de hoje. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!